Agora, tem outro dado... Eu até selecionei um trecho do relatório que diz o seguinte: quando o trabalho das mulheres é subutilizado ou indevidamente alocado, porque elas enfrentam discriminação nos mercados ou instituições societárias que as impedem de concluir sua educação, ocupar determinados cargos e ganhar os mesmos salários dos homens, o resultado são perdas econômicas. Isso que o senhor vem afirmando, mas isso já não está claro no mundo, quer dizer, no mundo, no século XXI, ainda há dúvidas de que a mulher, por exemplo, elas hoje já estão em maior número do que os homens nas universidades. Mas aí não é uma questão de ter dúvida, que eu acho que pouca gente... Bom, muita gente deve duvidar, mas eu acho que as pessoas mais esclarecidas não duvidam. Mas aí você está falando de uma disputa de espaço, de poder, né? De poder, de competição no mundo político, tem muito a ver com isso também. Outro dia eu estava falando da questão das cotas, da lista, né, de alternância, e eu ouvi um deputado dizer algo, eu até entendi o ponto de vista dele, mas com o ponto de vista dele nós não vamos mudar a situação de equidade de gênero. Ele falou, mas como? Vai ter um sim, um não, e eu, que já estou na política há tanto tempo, já sou deputado 2 vezes, eu então vou ceder lugar para uma mulher que não tem voto? Bom, eu até posso entender a indignação dele. Agora, o que ele está esquecendo é que esta mulher, ela vai ter um olhar sobre as questões que ele se debruça há anos da mesma forma, diferente do dele. Não vai ser nem melhor nem pior, vai ser representativo de 52% da população que está excluída e que não pode influir no que pensa. Tanto é que esse relatório mostrou que as mulheres no poder vão lidar com questões de infraestrutura de sobrevivência da família melhor. Exatamente. E da corrupção também. Inclusive do cuidado das crianças, né? As crianças são as primeiras favorecidas. E da corrupção também, porque a corrupção atinge a qualidade de vida de todo mundo, né? Então, eu acho que isso tudo é muito interessante de se pensar. Inclusive, legislação trabalhista, olha, interessante, o que o relatório também mostra é que nos países onde cresceu, em vários exemplos de países onde cresceu a participação parlamentar feminina, a legislação trabalhista evoluiu em direção a tornar mais compatíveis o trabalho com a vida doméstica. Com certeza, para elas poderem a vida em família. Ir do trabalho. E os maridos. O que é claro, isso é universal. Olha que interessante que está sendo dito. Que eles não se preocupam em ter que ir lá ver a mulher, ver a família, tanto quanto as mulheres se preocupam em deixar essa família e o marido abandonados no Estado. É verdade. É um fato, e aí isso é universal, que quando... E aí corta Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Malawi, que a mulher tem o foco maior, a maior priorização na questão de saúde e segurança das crianças. Isso é universal. Mas tem um porquê. Porque nós somos de gerações de centenárias de se preocupar com criança, com idoso e com doente. E eu acho que isso nos deu uma sensibilidade maior, porque fora ser centenário, eu acho que isso não chega a ser genético, imagina, mas a gente vem com essa carga e a gente é educada desde pequenininha nessa direção. Então, quando você atinge o poder, você tem essa preocupação com você. Não é que você chegar lá e fala, esqueço tudo que eu fui criada, esqueço tudo que minha avó falava. Não, você chega inteira, com toda essa bagagem de gerações ancestrais, de cuidar. Mulher cuida. Então, eu acredito que vale a pena chegar a mulher ao poder quando ela tem essa preocupação. E eu acho que a maioria delas tem esta preocupação, principalmente as que estão chegando no final do século passado e neste século. Eu acho que as mais antigas, elas iam mais travestidas de homem para poder fazer a disputa, né? Essas outras, as mais modernas, dessas gerações mais agora, elas são mais femininas no seu vestir, elas são mais preocupadas no seu jeito de... Elas não têm que se disfarçar de homem. E isso tem sido muito importante, porque na medida que a gente vai vendo do lado de fora isso, a gente vai podendo perceber que elas não vão ser tão... não é medrosa que nenhuma ali era medrosa, mas não tão constrangidas a não colocar essas preocupações que são inerentes à mulher. Ora, senadora, nós falamos num mundo
do trabalho, já falamos no mundo da política. Agora, no ambiente doméstico, a mulher, muitas vezes, ela é vítima da violência, às vezes até do seu marido, do seu parceiro, do seu amante, enfim. A gente sabe que esse é um problema recorrente em muitos países do mundo e o nosso Brasil também não está alheio a essa questão, né? Aqui tivemos a Lei Maria da Penha, foi uma evolução, mas como é que a senhora avalia como estamos nesse aspecto no Brasil? Eu acho que temos os prêmios. Nós podemos ir mal em muita coisa, mas a Lei Maria da Penha, ela é uma lei hoje aplaudida no mundo inteiro, referência. E se o Brasil pontua bem, né, na questão da mulher, muito é por causa da Lei Maria da Penha. Esse foi um avanço extraordinário. Mas, veja o senhor, é um avanço extraordinário. Mas nós não tivemos que ir para o Supremo para dizer que ela é constitucional? Quer dizer, precisava aquilo? Não, porque a cabeça de meia dúzia de juízes interpretava que, afinal, um tapa ou outro não precisava ter uma punição como a lei mandava. Bastava dar a tal da cesta básica. Quer dizer, teve que ir para o Supremo para que fosse garantida a leitura correta da lei. Então, quando você vê isso vindo de juízes que têm uma formação de respeito ao Supremo, às leis, tudo, dá para perceber quão machista ainda é o país. Ao mesmo tempo, nos deixa muito felizes que nós temos um Supremo Tribunal que tem colocado os pingos nos is nas questões, seja na questão da união estável das pessoas LGBT, tudo. Então, essa lei é uma lei que ela veio para mudar. A maioria da população, não lembro se o dado é 90%, alguma coisa nesse porte, né, sabe da existência dessa lei e acredito que ela inibe o comportamento. Agora, o que eu acho muito bom e que faz a diferença no Brasil, diferente de outros países, é quando você tem a TV aliada. Né? Por exemplo, nós estamos vendo agora finalmente, ou talvez se isso se repetir durante muitos meses, já vai ter acabado a novela, onde a mulher apanhava do marido, foi na delegacia e tal. Isso tem um impacto, porque é aí que chegam as mensagens para o povão. Na questão também da homossexualidade, quando tem posturas, a novela anterior, então, teve um impacto gigantesco em relação à homofobia, o combate à homofobia. Então, esta vantagem, eu não sei se os outros países têm uma população tão assídua na TV. E com uma TV tão aberta. E uma TV tão comprometida com alguns quesitos. Eu acho que nós tivemos... A TV no Brasil, ela muda a cabeça das pessoas. E no Brasil tem mudado muitas vezes para o bem. É verdade. Eu selecionei um trecho do relatório, doutor Canuto, que me surpreendeu. Eu vou ler aqui. Homens e mulheres que sofreram violência em casa quando crianças têm 2 ou 3 vezes mais probabilidade de ter câncer, derrame ou problemas cardiovasculares e de 5 a 10 vezes mais probabilidade de usar álcool ou drogas ilegais do que aquelas que não sofreram. É exatamente isso. É exatamente. Como se fez essa relação? Fez estudo por incidência. Você tem você usa as pesquisas familiares e vê os registros, tecnicamente os registros de violência de álcool e a conexão anos depois. Às vezes você pode localizar os membros da família ou então os grupos sociais que são claramente derivados daquele e se vê uma incidência maior nas variáveis de resultados. Essa é uma estatística que a gente tem hoje depois de anos e anos de coleta e de experiência. E o ponto é esse. A violência doméstica tem implicações que vão além da maldade da violência em si. Elas também têm implicações sobre economia. Economia, eu até gostaria de ouvir, mas aí me ocorreu outra coisa também, que depois eu quero retomar essa história da economia, que até isso me surpreendeu, porque a ideia que eu tenho como psicóloga e já atendi pessoas vítimas de violência doméstica, em consultório e tudo, é que a pessoa que vive a situação de violência, ela é uma pessoa violenta também. Muito dificilmente ela adquire hábitos de resolução de conflitos.
Ela está acostumada a resolver conflito no muque, no grito. E até aceita receber também a violência como Aceita, algo... porque é o modelo que ela tem. E isso é muito ruim também, porque se você for ver, a gente estava falando das coisas boas da TV, mas se nós formos ver a programação televisiva, e pior ainda, os vídeos infantis que eles ficam brincando agora, não tem resolução de uma briga que não seja por uma metralhadora ou uma explosão. Então, como que você quer que a criança aprenda, ou se ela não tem um modelo de como você resolve uma situação conflitada? Agora, eu queria ouvir da economia, que eu interrompi, desculpa. Porque, evidentemente, se nós temos mais alcoólatras, se nós temos mais... claro. O custo para a sociedade em termos de... maior. É muito maior. Tem um ponto que eu gostaria também de mencionar, de trazer, que acho que é importante para nós, que é a questão das meninas adolescentes. A coisa da gravidez prematura é um problema, principalmente na região. Mas não é apenas aqui. Qual? Na América Latina ou Brasil? Na América Latina. Mas a adolescente, garota, tende a ser, a gente observa isso no padrão de famílias pobres em várias partes da África ou no sul da Ásia, a garota adolescente tende a ser a variável de ajuste. Faltou comida, desde bebê, tanto bebê, mulher, quanto... Se a família tem um bebê menino e um bebê feminino, e diminui a comida, a prioridade é dada ao menino. Se tem uma crise e alguém na família tem que trabalhar, o primeiro a ser sacado da escola, quando é adolescente, é a menina, não é o menino. Então, nós fizemos um experimento na periferia da capital de Malawi, com um programa similar ao Bolsa Família, de transferência condicionada de renda, mas botando o dinheiro na mão das garotas e adolescentes das famílias. Que interessante isso. E fizemos dois grupos. Um grupo com o requerimento de escola e o outro sem a obrigatoriedade. E o interessante é que o atendimento escolar subiu brutalmente em relação a todas as outras partes da periferia que não recebem a transferência condicional de renda, inclusive no caso em que não havia o requerimento. De obrigatoriedade de presença. Além disso, esse é o dado também que chamou muita atenção, o grau de incidência de HIV, AIDS, caiu mais de 60%. Você atribuía menos a relações sexuais descuidadas. Eu atribuiria isso, exatamente. Forçadas. Exatamente. Descuidadas. Não, e além do que se observa, é uma mudança de comportamento nos seguintes termos. As meninas já não mais se sentiram levadas ou empurradas pelos pais, ou o que quer que seja, em direção a mais velhos. Mas sabe o que eu acho que tem a ver com isso? Com uma coisa que me ocorreu essa semana, que eu, quando era pequenininha, e eu vejo ainda muitas minhas netinhas, todo mundo brinca de princesa, menininha, né? É a princesa, é o príncipe, né? E eu vejo ela lá brincando das mesmas coisas que eu brincava. E aí eu comecei a pensar quanto tempo vai demorar, e não vai ser muito, para brincar de presidenta. Porque, por que você brincava de princesa? Porque vinha um cavalo branco, te levava para a felicidade eterna, o príncipe e tal. Eu acho que hoje as meninas também estão na linha do que estava sendo falado. Ela não precisa do cavalo branco, com o cavaleiro, né? Ela precisa de poder, estudo, independência, e ela vai ter um parceiro que é igual. Isso vai mudar. E eu acho que a eleição da presidenta Dilma vai fazer que as menininhas passem de brincar de princesa a brincar de presidenta. Nós vamos ver isso. Eu acho que é um poder de transformação gigantesco isso que nós vamos observar nesse país. Agora, por exemplo, países como o Chile, que a Michelle Bachelet ficou lá 8 anos, talvez já esteja ocorrendo isso. Isso seria muito interessante poder oferir nos países de uma Angela Merkel, de uma Bachelet, de uma Cristina Kirchner depois de 8 anos, o que aconteceu com a cabeça dessas meninas e a brincadeira delas. Vai mudar, não tem como. O mundo finalmente está mudando. Fica a sugestão da senadora para o Banco Mundial e assim encerramos o nosso programa, porque o nosso tempo se esgotou. Eu devo agradecer a presença da senadora Marta Suplicy, doutor Otaviano Canuto,
E lembrar aos nossos telespectadores o caminho para nos enviar o seu comentário, a sua crítica ou sugestão de pauta. Basta acessar o nosso site www.senado.gov.br/TV ou ligar para o Alô Senado no número 0800 61 2211. Obrigado pela audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.